Até onde o Bolsonaro é capaz de chegar para tentar se segurar no poder para não ir para a cadeia? O Bolsonaro acabou de causar um racha nas instituições militares brasileiras e isso pode nos levar a uma guerra civil. Nesse momento nós temos uma divisão dentro do Exército e das demais Forças Armadas. Graças a Deus, a minoria da cúpula dessas instituições está com o Bolsonaro, mas a tentativa do Bolsonaro é criar uma fatia das Forças Armadas apoiando a sua loucura de continuar no poder através da força. Isso para os brasileiros tem, com certeza, um prejuízo incalculável. Primeiro, que ninguém quer investir num país sem estabilidade presidencial. E agora que o mundo inteiro já começa a perceber que o Brasil está vivendo um governo militar, fica ainda mais difícil de imaginar que alguém vai investir em gerar empregos no Brasil. O segundo ponto é que a tendência do Brasil de caminhar para um país cada vez mais explorado, cada vez mais rural, se intensifica no meio de crises como essa. E aí entra a parte mais pesada. As cúpulas que nunca vão para as frentes de batalha podem, nesse momento, se dividir e a gente pode começar a ter partes das Forças Armadas colocando soldados, cabos e sargentos para se enfrentarem, o que parece um absurdo, mas pode ser possível. A parte que não concorda com essa dominação do Bolsonaro, essa insubordinação do Pazuello, simplesmente colocar uma parte do Exército para brigar com a parte do Exército que apoia o Bolsonaro. E aí entra uma parte que é muito interessante para nós. Essa situação do Bolsonaro cada vez mais tomando o poder à força coloca uma urgência na derrubada do Bolsonaro. É que se hoje as instituições democráticas não trabalharem para tirar o Bolsonaro o quanto antes, existe um risco dessa cooptação de militares pelo Bolsonaro aumentar cada vez mais. Ele pode ir conseguindo mais generais, ir conseguindo mais pessoas das Forças Armadas. Isso gera uma urgência nas elites, porque as elites adoram o poder, elas não vão admitir de forma alguma a ideia delas perderem o controle para os militares. Isso bota uma urgência nos senadores e deputados e até senadores e deputados governistas, ao perceberem que a boquinha deles pode estar acabando, porque o Bolsonaro pode estar substituindo o Congresso Nacional por forças militares, eles vão ter que acelerar a queda do Bolsonaro. E não é só isso. As bases das Forças Armadas agora começam a refletir o porquê do Bolsonaro não deixar que o Pazuello seja punido administrativamente, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que estão dentro das Forças Armadas já sofreram algum tipo de punição administrativa e eles pensam nesse momento, por que ele não vai sofrer a punição administrativa? Esse racha que acontece dentro das Forças Armadas pode nos levar a uma guerra civil, mas pode rachar completamente a doutrina de subordinação das Forças Armadas, causando um movimento de baixo para cima e uma pressão que tira o poder dos generais. A gente pode ter dentro do Brasil, pela primeira vez, um motim da maioria das Forças Armadas. Todo mundo pensa, quem seria louco de desobedecer os generais, desobedecer a cúpula? O que simboliza muito bem um general das Forças Armadas é um Pazuello, um cara barrigudão que dentro de uma CPI passa mal e pede para sair e não volta mais. Vocês imaginam que generais, que são uma pequena minoria de ricos tratados a leite condensado, vão ter coragem de enfrentar a base das Forças Armadas? Se esse movimento de insubordinação repercutir nas Forças Armadas, a gente vai ter dentro do Brasil um clima muito desfavorável ao desenvolvimento econômico, mas um clima que vai expurgar o Bolsonaro muito rápido. Se a gente partir para uma guerra civil, acabou a possibilidade de desenvolvimento econômico, acabou a possibilidade de geração de emprego, acabou a possibilidade de indústria. Então é momento das forças políticas e das elites brasileiras
agirem o quanto antes, porque a percepção que nós estamos vivendo um governo militar agora já não é uma percepção exclusiva de uma parte da bolha da esquerda. Agora foi jogado na cara do brasileiro e do resto do mundo que o governo Bolsonaro é um governo militar. Quem não quiser admitir isso é porque está vivendo em Marte ou em qualquer outro lugar que o Elon Musk está preparando aí para colonizar. Então é ou vai ou racha. Se o Bolsonaro não cair agora, aqueles que desejam o poder podem nunca mais voltar a ter o gostinho de mandar no Brasil. Então agora sim é toda a elite e toda a política contra o Bolsonaro, porque senão a elite e a política vai perder espaço para essa pequena fatia de militares que estão no poder com o Bolsonaro. Se inscreva no canal, marque para receber as notificações e até mais.